Olá, meus amigos. Graças a Deus, meu nome é Edson Rosa, terapeuta holístico, metafísico, espiritualista e graças a Deus aprendi de ser humano. Bom, eu tinha prometido que de vez em quando me desse na telha, que eu tenho pouca, eu viria conversar sobre alguns temas, ok? E hoje me veio à mente falar sobre carência ou carências e culpa, de uma forma que quem está falando aqui é um homem comum, perdão, não estou aqui como terapeuta, psicoterapeuta, estou aqui como um amigo comum, trocando informações, tá? Já dou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque vai ficar gravada essa live, então, para todos os meus amigos, tá bom? Aproveitar esse pequenininho tempo que eu tenho e dividir com vocês, tá? Carências. Eita, nós, que chega a ser um vírus que se transformou em uma virose nos dias de hoje. A gente entende a carência, eu gosto de dividir sempre em 3 ângulos, né? Um estilo muito meu. Em 3 princípios de autoabandono muito grande. A carência que nos faz mal, ela é moldada, montada pelo sentido de insensibilidade da realidade interior. E pela multiplicidade da hipersensibilidade do apego, da posse, e muitas das vezes até, por incrível que pareça, da submissão da realidade que se corrói, que se transmuta, que se destrói, que é a morfa do nosso exterior. Já falei de 2. E a terceira, a carência, nos provoca dentro de nós uma culpa que nos ocupa deste autoabandono, de nos preenchermos, não com os nossos princípios de paz, não com os nossos princípios de amor próprio, não com os nossos legítimos princípios de ser o que somos, porque apenas somos o que é em nós, mas nos preenche do estado de vazio, repletamente cheio e lotado de inutilidade do achismo alheio. Eu estou sorrindo, mas o assunto é muito complexo, muito profundo, porque nós não podemos justificar a carência de um ruim para todos. Por mais que carência é algo extremamente prejudicial a uma pessoa que confunde, né, os titames, os tatames da batalha do dia a dia. Geralmente o carente, ele se reserva para si mesmo um cubículo de mesmismo, né, muitas das vezes repetitivo, né, nas suas tendências de veracidade do pensar, entre as suas tendências de normalidade, em veracidade, de sentir e por isso desejar, ter vontade, se refletir, né, se inspirar ou até se intuir a ir e seguir alguma coisa. Edson, o que você está fazendo? Você está dificultando o meu entendimento? Não. Estou tentando fazer os carentes, cada um com seu nível, sentir a realidade que estão alimentando, se alinhando dentro de si. A gente nota muito hoje a dependência carente do outro em si. Nós, muitas das vezes, confundimos solidão com estar sozinho. Uma pessoa solidária com uma pessoa, muitas das vezes, as pessoas muitas vezes confundem, infelizmente, com uma pessoa ou piegas, isso no mau sentido, ou quando não no extremo, uma pessoa, vamos dizer assim, solitária. A carência faz nós confundir a realidade das coisas, né? Falo eu isso, a princípio, como um ser humano. Hoje em dia, o nível de carência está tão grande nas pessoas, talvez até em mim mesmo, que até para você ser amigo de uma pessoa, você tem que ter dedos, tem que pisar em ovos, tem que ter cuidado.
que as pessoas estão confundindo educação, cordialidade, gentileza, cumplicidade e amizade como paquera, como dar em cima, como fretar. Então fica difícil nós medirmos como tratar o outro enquanto o outro se retrata nessa solidão de si mesmo, neste autoabandono de si próprio. E a carência também não é só a carência pelo outro, né? Pelo homem, ou pela mulher, pelo namorado, por ter uma vida social ou conjugal. A carência também, ela se envolve na verdade. O carente da verdade é o prepotente. O carente em provar sua realidade e verdade é um presunçoso. Um carente que se sente perseguido, um carente que se sente abandonado, um carente que se sente, vamos dizer, execrado pela sociedade, é uma pessoa que, infelizmente, exerce muito pouco o amor próprio. É um ser que vive um desamor, é um pessimista, é um negativista em sua própria vida. Então, a carência, ela precisa ser vista e olhada com muita seriedade, porque é um vírus, como eu disse no começo, uma virose sorrateira que vai dissolvendo os princípios do bem viver, aquele que alimenta a carência. É um solvente que vai dissolvendo a limpidez da clareza de uma razão, de um senso raciocinado. Porque a carência, ela é totalmente dependente dos desvarios, dos desequilíbrios do pensamento, ou do sentimento, ou das emoções, daquele que por si mesmo já se tem um abandonado de si próprio. Então, a carência, ela nos induz, nos seduz pelo mesmismo, pela síndrome do coitado, pela síndrome do abandonado, pela síndrome do pedinte, pela síndrome, né, muitas das vezes, do subjugado, aquele que vive se subjugando às dores, aos sofrimentos, porque a carência, ela não te dá nenhum momento de lucidez clara a você sair de uma situação que você esteja se inferiorizando para fora e já se sentindo um derrotado e se perdendo por dentro, com qualquer outro sentimento bom. O carente, ele confunde fé raciocinada com pretensão instituída. O carente, ele confunde alegria com euforia, O carente, ele confunde muitas das vezes amizade verdadeira, cortesia, educação, como eu falei há pouco tempo, como paquera. O carente, ele confunde na maioria das vezes circunstâncias comuns no dia a dia, da batalha diária de perder, ganhar, vencer, se encontrar, se desencontrar, como situações como se Deus fosse o culpado e as pessoas fossem os carrascos do destino. Então, quase sempre, o sentimento de carência carrega em si, e sobre si, 3 palavrinhas mágicas. E, infelizmente, que derrotam a paz de espírito. Momentaneamente, graças a Deus. Mas que quebram dentro de nós esse vasilhame precioso chamado paz interior. Que é o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Tem carente que é orgulhoso da sua carência, porque ele pede conselho para os outros, mas ele quer ouvir dos outros aquilo que justifique dentro de si a síndrome do inocentado, que se tem como perseguido e coitado. Então ele tem orgulho da sua carência, mas não é um orgulho de pensamento, mas é um orgulho de envolvimento exterior. Por isso ele vai estar sempre subjugando, mendigando a alegria e felicidade alheia, e vai estar sempre sendo alguém quando pertence, quando faz de si um estado de alguém que pertence a alguma coisa para ter algum valor na sua própria vida. Isso, além de ser carência, infelizmente sai com um orgulho extremamente pejorativo,
né? E reativo, porque se ele escutar um conselho de uma pessoa que ele quer bem, mas que seja honesta, e lhe diga em sua face, em sua cuxa, a realidade que ele faz, instantaneamente essa carência se transforma no quê? Na vaidade, no orgulho e no egoísmo. E vai ressoar como grosseria e estupidez. É a realidade que nós vivemos. A carência, quando ela sai com vaidade, ela já sai com intolerância. Ela já sai com arrogância. Ela já sai com pretensão. Porque todo carente que traz dentro de si esse evulcro, que nutre-se em carência com, vamos dizer, a vaidade, é uma pessoa que, além de ter em si, né, uma síndrome e senso de o dono da verdade, é uma pessoa que tem sobre si um certo poder imaginário. Geralmente são aquelas pessoas carentes que decoram livros, decoram textos, decoram tudo. Copiam com o melhor, copiam o bom, mas dificilmente elas conseguem fazer algo perfeito. E o perfeito não é copiar o melhor, nem copiar o bom. É trazer do nada um novo que se faz de bem para todas as pessoas. Isso independente se a filosofia for espírita, católico, evangélico ou neutro em seus consentimentos. Então, eu estou dizendo que muitas das vezes a gente encontra pessoas carentes ao cubo e o quadrado que têm em si uma pretensão enrustida de querer se ter melhores do que os outros. Ou melhor, sentem-se superiores aos outros. Então, uma das carências é querer provar à sociedade ou ao meio que vive um status e um estado de bonzinho só culturalmente falando, mas não socialmente vivendo numa educação cordial, numa educação serena, numa educação que a pessoa apenas exemplifique o que é pelo que vive, não o que se faz pelo que fala. Isso é um outro carente. A gente está tentando trazer várias observações para quem quiser. Tá? É só pontos de vista. Não estou aqui como juiz, não estou aqui como promotor, não estou aqui como júri. São só toques. Agora, o carente, quando envolve um evúculo, já não no orgulho, nem na carência, mas no egoísmo, geralmente é aquela pessoa que em vários graus diferentes é presunçoso, é supersticioso, né? E é uma pessoa conveniente. Então, essa conveniência, essa superstição e essa presunção em si recai sobre essa pessoa como aquela pessoa quase que santificada, né? Se for um religioso, Deus me livre e me guarde. O que menos ele exercita é a religião, mas o que mais ele cultua, né, é, na verdade, a idolatria, é, na verdade, a fantasia, é, na verdade, o lúdico. Então, geralmente, o carente, quando ele traz em si essa presunção, é uma pessoa que, para ter fé, tem que ter provas. E para exercer a sua fé, tem que ter aplausos, tem que ter testemunho. Tudo para ele fica na superficialidade da forma, do modo e da maneira das coisas se mostrarem. Mas nunca vai ficar dentro da forma, da essência daquilo que ele se faz em paz pelo que ele é. Então ele vai estar sempre precisando de prova, 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 prova. E ele vai estar sempre quase que botando a garganta abaixo das pessoas o testemunho. Quase sempre porque é mais forte, ou se acha, porque é mais sábio, ou assim se tem, ou porque supostamente tem mais recursos, né? Porque assim ele se acha e se merece. Então a carência, se nós estudarmos ela com um olhar bem universalizado e profundo ante a minha limitação como ser humano, nós percebemos que é algo monstruoso dentro daquele que alimenta. Estou falando com toda seriedade, porque a carência, ela é o combustível da ansiedade. A carência é o combustível da ansiedade.
Nós estamos nesse surto de ansiedade porque nós não tratamos com veracidade, com lealdade, as raízes que brotam, né, este fruto amargo de carência dentro de nós. A carência, ela deturba, ela conturba todo o princípio interior de uma pessoa que um dia teve a sensatez de se amar por si mesmo. Teve a honradez de exercer a educação do alento do amor próprio por si. Então ela corrompe isso. A carência deixa-nos pendentes de nós mesmos e dependentes do mundo exclusivo alheio, não do planeta, ante essa multiplicidade, né, infinita de possibilidades que uma pessoa que vence a carência tem dentro de si. E quem vence a carência tem fé na esperança, mesmo que não acontece. Quem vence a carência tem, sim, o poder do benemérito. Basta respirar e abrir os olhos, basta sentir seu coração pulsando, é Deus credibilizando a ele que se hoje está ruim e ele se fizer melhor, dia ou menos dia, ele há de aprimorar o que é péssimo, até se tornar algo muito bom. Não só para si, mas para todos que convivem sobre ao seu redor. Isso não é ser espiritualista, nem espírita, nem bandista. É ser humano, com consciência da sua humanidade. No mínimo com veracidade, se dando esse autorrespeito, se dando essa moral, como se diz na gíria. Então, a carência, para mim, é o combustível da ansiedade, que é o carro forte de confundir a alegria com euforia. E a euforia é o trânsito que transita as doenças que nos angustiam, que nos causam fobias, que nos crasuram nas manias, que nos colocam em depressão, em doenças psicoemocionais e até psicorracionais gravíssimas, porque adultera não só a nossa realidade por dentro, em essência, mas vai corroendo as nossas tripas, vai corroendo a inteligência das nossas células e vai imantando em todo o sistema hormonal esses códigos corrosivos à nossa alma, corrosivos à nossa essência e nutritivos para um ego apegado na matéria e, repito, na forma, no modo, no meio que convive. Então é um escravo do sistema, como as pessoas gostam de julgar, algumas eu não condeno. É um escravo do achismo alheio, é um escravo do desvario, do autoabandono de um ser que por meio de si é vazio. Agora, em volta de si é repleto, mas lotado do exclusivismo conveniente daquele que vive em seu meio. É isso que acontece com o carente, ao meu ponto de vista, em vários níveis. Pode ser a carência que for. Toda carência, ela vem ou com vaidade, ou com orgulho, ou com egoísmo. Desde que nós entendemos que não direcionado ao externo, mas concepcionado, aprimorado, infelizmente, aquele que assim se nutre, nessa carência que de nada acrescenta ao progresso interior e à evolução exterior como homem de bem, como uma mulher de bem, como cidadão em paz. Ok? Deixa eu só me arrumar aqui na cadeira, que eu tô ficando nervoso. Eu não tomei café, é isso que dá, eu tenho que tomar um cafezinho para se acalmar, com licença. Eu tô brincando, viu? Eu tô sempre na paz, mas eu sou assim mesmo, é tudo improvisado, mas é um improviso que tomara a Deus que sirva alguém. Se não servir, me perdoe, minha limitação é essa. Um bom dia, uma boa tarde a todas as pessoas que eu estou olhando aqui, tá? Eu não estou citando o nome agora, mas eu prometo que depois eu cumprimento um por um. E muito, muito, muito obrigado por você estar pelo menos aí assistindo ou assistir depois. Nem sei se a internet está boa e se vai ficar bom ou não. É o meu coração que fala. Edson, perdão. Você falou da carência aí de uma forma muito amena, muito superficial, porque tem vários ângulos, né? Cada um pega o que quer. E a culpa? Onde é que entra isso? A culpa é trabalhadora. A culpa tem uma obra dentro de nós maravilhosa, ao ponto de criar a maravilha do egodo, a maravilha do engano, a maravilha da ilusão. Mas como assim maravilha? Você está debochando de nós? Não. É uma maravilha para aquele que é exclusivamente apegado
na superficialidade das coisas. Então, eu estou dizendo que toda pessoa que se agarra numa culpa e sofre por uma culpa, ela tem uma fé superficial, ela tem um amor superficial, ela tem um amor próprio superficial e ela é, sim, superficial. Como eu disse, não estou aqui para agradar ninguém. Porque a culpa, ela te ocupa do estado de solidão. E quem se deixa nesse estado de solidão é uma pessoa que não valoriza a essência daquilo que aprendeu em sentido religioso. Que não valoriza as coisas no sentido de essência, não da forma, do modo, da maneira de se prostrarem e se mostrarem, daquilo que concebeu como educação, exemplo, gratidão, ternura, afabilidade, carinho, dociez, afeto, afeições, paz. Então, é uma pessoa que, para sair da culpa, ela tem que se sentir quase sempre acolhida por uma multidão de coisas que coexistem na matéria. Porque no momento que ela por si mesma raciocinar por si própria, ela por si mesma se consentir por si própria, e ela por si só buscar algumas emoções por si própria, ela vai sentir o quê? Uma solidão horrível e um vazio existencial no dado ponto que lhe causa culpa extremamente ordinária, ao ponto de mantê-la num cubículo da mesmice, de se sentir pequena. Pequena pelo que fez, talvez errado. Pequena pelo que ainda não fez, porque ainda não está certo. Pequena porque ainda se coloca de uma forma não honesta. Pequena porque ainda não consegue conviver, ter com prazer, ter lazer, ser, em certas circunstâncias da vida, que ainda, na moral e na ética, não se tem. Então, essa pequenez, infelizmente, que a culpa aferrolha, marca ferro quente dentro de algumas pessoas, ela sai quase sempre com um dos piores males da humanidade, ou num ser que acomete a si mesmo. Prepotência. Arrogância. Então, Edson, já que eu não posso ler todos os nomes, eu pergunto para mim mesmo. Você está dizendo que a pessoa que guarda uma culpa ela é arrogante? Sim. Estou afirmando isso. Você está dizendo que uma pessoa que guarda uma culpa ela é arrogante? Sim. Sim. Em 2019, para aquelas pessoas que têm uma instrução espiritual ou que já tiveram um afago de um vô, um carinho de uma mãe, um amor a um filho, ela entende que o aprimoramento do seu ser é o exemplificar do seu eu, do seu convívio. Então, muitas das vezes, as pessoas elas se encrasulam numa arrogância tão grande com a sua culpa, que ela acha dentro dela que para ela se desculpar com alguém, com uma situação, ela tem que esperar o universo conspirar para que tudo se repita para ela mudar. Qual é o nome que se dá isso? Ela não entende dentro dela, ela não concebe que se errou com Maria, seja honesta com José, com João, com Pedro, com Paulo, dê o exemplo da tua mudança ao mundo, ao ponto de quebrar essa casca do mundinho alheio e isso ecoar para o universo exterior e o próprio universo exterior criar uma situação que talvez não seja com aquela pessoa que você errou, mas uma situação em você que você se sente útil, vivo, sem mais estar se culpando. Porque ninguém lhe culpa. Ninguém tem o poder de botar a culpa e fechar lá com o cadeado dentro de você. É você que se ocupa desse sentido de culpa que lhe encrasura na cela da solidão. Do alto maltrato. Do desleixo sensato de ter um pingo de gratidão, que é o contrário da soberba, em algumas ocasiões, de você se consentir que se não foi bom naquele momento, que se fez pior naquele tempo, hoje, já que você se culpa tanto, transmute essa culpa em aptidões. Nem se for a aptidão de calar a boca e fazer silêncio. Nem se for a virtude de dar o exemplo vivendo, não falando.
e não se envolvendo em certas circunstâncias, em certas situações. Dar o exemplo ao planeta, dar o exemplo a si mesmo. Tire de você esse vício de querer provar que não é culpado, ou de querer assinalar que, sim, fui culpado, mas hoje eu estou perdoado por alguém. Quer se dar o perdão? Tenha compaixão pelo que você é. O melhor perdão de um ser é ele começar a ter essa compassividade, essa passividade interior de se perdoar, tendo compaixão, tendo amor por si próprio. Então a culpa se ocupa de tornar um ser que se tem como Marte culpado, ou se martirizando culpado, num senso de soberbo. Se essa culpa lhe causa muita dor, pode ter certeza que a cota de soberbo é altíssima. Leiam aí no Aurélio o que é soberbo. Mas não é com o mundo, é consigo. Porque a culpa é o contrário da esperança. A culpa, ela dissolve a benemerência, o benemérito de ser. A culpa, ela se ocupa e ocupa vocês que estão me vendo, talvez a mim também, se eu tenho alguma coisa a ver da culpa, posso ter seguramente, mas estou trabalhando em mim, em vários níveis cada um. A culpa se ocupa a nos descaracterizar, perdão, assim como a carência, nos descaracterizar dos nossos princípios vivenciais. Não com o outro, não, é com nós mesmos, é com nós próprios. Então a culpa é uma obreira incansável em fazer maravilhas àquele ego soberbo que não dá descanso à sua interioridade. Tudo é com julgamento, tudo é com comparação, tudo é com limitação do mesmismo de se sentir pequeno, perseguido, mal orientado, mal criado, mal sustentado, mal gratificado, mal amado, não amado. A culpa faz isso. A culpa faz a obra de nos termos negativados em nossa essência. E nos termos uma pessoa arredia à vida, arredio ao convívio. Então, se alguém guarda uma culpa, e se essa culpa que guarda lhe aferrenha a sua alma, ô meu amigo, o remédio da culpa se chama humildade. Tenha a humildade e a complacência de dar a você esse ato de compaixão e de brandura no seu coração. Tire da culpa essa obra que lhe ocupa de falta de amor próprio e troque, transmute por compaixão a própria vida, por humildade a própria existência. E se precisar falar a palavra perdoo, comece por você mesmo. Eu perdoo por ainda não me perdoar. Eu perdoo por ainda essa culpa me ocupar, me preenchendo muitas das vezes e muito a mente de carência com culpa e culpa com carência, porque eu me faço mal. Tenho faculdades, tenho escolas, sei falar outros idiomas, tenho um bom carro, tenho uma boa casa, tenho uma família, tenho tudo que eu quero, talvez não tenho nada material, mas eu tenho o livre-arbítrio total de nutrir dentro de mim o que eu quero para mim. Porque se vocês que estão me ouvindo perdem esse livre-arbítrio de nutrir um centro por si mesmo, meu Deus, um balão cheio de ar se faz mais humano. Um saco vazio se faz mais gente. O ar que nesse momento está entrando nessa sala é mais pensante e tem mais sentimentos. Então, nós precisamos ter esse verdadeiro envolvimento para sair dessa culpa. Se não dá para pedir perdão ao outro, não fale. Dê o exemplo contrário de todo o mal que você fez, ou de todo o bem que você ainda não fez. Faça melhor ainda a vida dos outros que convivem com você. E ocupe-se de um bem viver, ocupe-se de um prazer, e não dê a culpa essa ocupação da soberania, da soberba, de descomprazer com a vida e de falta de amor próprio por si mesmo. Boa? Só para finalizar, mais uma vez eu digo, é tudo no improviso. Eu só passo, tá? Está passado, com licença.
Se serviu para alguém, tudo bem. Se não serviu, me perdoe, é uma limitação. Eu não falei aqui em tom profundo ante a psicologia e psicanálise. Foi só uma pincelada. Se alguém colher algo, maravilhoso. Se não colher também, maravilhoso. Cada um na sua paz. Levando em conta que a carência, sim, é o combustível da ansiedade. A carência é o combustível da ansiedade. E toda pessoa que tem carência e nutre ansiedade, ela confunde alegria com euforia. Viu? E essa carência se torna tão ruim, tão ruim, tão ruim, que muitas das vezes ela sai revestida com vaidade, orgulho e egoísmo. Aí fica difícil. Fica difícil uma pessoa que ama, uma pessoa que se tem carente, para até dar um conselho. Porque o conselho, quem é carente vai ouvir como um julgamento, mas está pedindo. É complicado. Então, muitas das vezes, o silêncio, mas a feitura incansável do convívio de dar o exemplo, é sim o maior testemunho que Deus ensina por nós e o maior testemunho que a vida é sábia e o que o tempo não se faz de juiz. Mas ele é sim ao nosso favor, porque com o tempo nós só vamos encontrar o amor. Por mais que ainda alguns podem conservar em si esse desamor ferrenho. Então, tratem das suas carências, tratem das suas culpas com os pés no chão, sem ilusão. Desde idolatria, apegos filosóficos religiosos, a apegos a coisas materiais, a apegos absurdos a outras pessoas. Tratam como uma fluidez. Tentem, vale a pena, porque a paz de espírito é uma delícia. Valeu, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. E não leva a mal aí as minhas gracinhas, porque eu sou assim mesmo, graças a Deus, e assim continuarei. E se machuquei alguém, me perdoe, viu? Porque eu não tenho nenhuma culpa. Tranquilo. Valeu, obrigado.